E aí pessoal, tudo bem? Bem, hoje a nossa aula vai ser muito legal, tá? A gente vai falar sobre pesquisas, né, e sobre animais. Por que que a gente faz pesquisas com animais, tá? E não com seres humanos? Bem, primeira coisa, a gente faz pesquisa com animais porque animais, eles são mais comuns, né? Eles são mais fáceis de achar, eles estão mais, entre aspas, né, dispostos a participar de testes e enfrentar riscos que existem em algumas pesquisas, tá? Que obviamente, né, a gente não se submeteria, seres humanos. Às vezes, né, claro, óbvio, o pesquisador ele até tem de fato interesse em estudar aquela espécie especificamente, né? Ou aquele conduta naquela espécie. Né? Mas, de modo geral, ele faz isso porque supõe que os comportamentos que de alguma forma que ocorrem nos animais, de alguma forma eles também ocorrem nos seres humanos, tá? Essa é o grande ponto. Legal? Outra coisa, os animais eles são mais práticos, tá? Porque eles são sempre disponíveis quando a gente precisa deles. Eles podem ser estudados por longo prazo aí, né? Além disso, você pode escolher de acordo com as suas características, né? Tipo assim, os pombos eles enxergam muito bem, né? Os ratos então os pombos eles são bons para você fazer avaliação de questões visuais, né? Estudar questões visuais. Os ratos eles se reproduzem muito rápido, né? 3 em 3 meses sai uma ninhada nova. Então quem quer estudar gene, DNA, quem quer estudar comportamentos em bebê, essas coisas, né? Os ideais são os ratos, e com o ser humano é mais difícil fazer esse tipo de coisa, né? Os animais, eles possuem funções mais simples, né? Organicamente falando, né? Então, o que se busca é sempre mais fácil de identificar, né? Eles se relacionam, embora seja complexo, o modo como eles interagem né, com o mundo externo, ainda eles se interagem de maneira menos simples, mais simples do que nós humanos. Então, né, fica muito mais fácil. A gente tem que deixar claro assim, que é raro que se possa esperar que os princípios que ocorram nos animais eles ocorram exatamente da mesma forma nos seres humanos. Mas eles dão um certo direcionamento, eles dão meio que pistas assim, tá? Uma outra razão são as questões ligadas à ética, né? Tipo, nessas pesquisas. Às vezes, por exemplo, o que os caras fazem? Eles extraem uma parte do cérebro, né? Um lóbulo do cérebro, para eles estudando, eles poderem observar a ausência que isso, né, faz no animal. Esse é um exemplo que eu estou dando bem impactante, mas para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Tá? Assim, os cientistas preferem fazer isso nos animais do que nos seres humanos, até porque eles não encontrariam. A probabilidade de você encontrar alguém, um ser humano disposto a arrancar um pedaço do cérebro só para a sociedade olhar o que vai acontecer depois é meio que, né? Isso, muito que a gente sabe hoje, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Muito que a gente sabe hoje foi na época das guerras que o pessoal estudava e tal. Os nazistas estudaram muito e foi assim, né? Porque eles não tinham pena de tratar os judeus como, né, como rato. Eu sei, né, que é de se contestar essa questão ética, né? Porque qual é a ética que permite você extrair o cérebro de um animal, não permite você extrair um pedaço do cérebro de um ser humano, mas permite que você extraia de um animal. Assim, né, é de se questionar, tá? Eu particularmente não sei se eu teria estômago, né? Ou estômago no sentido de, né, extrair parte do cérebro do animal para fazer um tipo de avaliação dessa. Mas tem que entender que os cientistas precisam disso, né? E, Harley, mas o cara pode fazer com o computador. Lógico que pode, mas o computador ele não vai. Ele é previsível, porque ele foi programado pelo homem, diferente de um animal, né? Então, assim, basicamente são esses fatores que fazem com que as pesquisas sejam feitas com animais. Eu lembro que eu usava muito ratinho no laboratório para treinar condicionamento, né? Assim, é meio difícil treinar com um ser humano por conta de toda a complexidade dele, né? A gente sabe que dá certo. A gente sabe não, a gente presume, né? A ciência ela não diz que sabe nada. Presume que se você condiciona um animalzinho, um ratinho também condiciona um ser humano. E a gente tem observado que essas coisas acontecem na vida real. Enfim, né? Só para você entender esse contexto.
Beleza? Tá explicadinho aí porque que a gente usa animais e não usa seres humanos em pesquisa, na maioria das pesquisas, né? Beleza?